E agora, meu caro Pedro Ramiro. Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians! Os teaserzinhos foram dados de Palmeiras e São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar do Santos, porque Diego Aguirre chegou ao Brasil, chegou à Baixada Santista, mas hoje tem Coringão em campo. Então fala aí do Coringão pra gente. Boa noite. Vamos lá, Soler. Boa noite pra você, pro PDV, pro Craque Neto, pra quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Jogo importante pro Corinthians pra tentar avançar de fase. E hoje uma equipe mista. Essa é a expectativa pro duelo contra o time do News Old Boys. Já um periodista, um jornalista argentino vai trazer mais detalhes pra gente sobre a equipe adversária do Timão. Mas o Corinthians hoje deve ter algumas novidades, pelo menos no campo de ataque. Adson... Vamos lá, me dá o time completo então, vamos lá. Provável, vamos lá, Pedro Ramiro que tá demais. Uma provável escalação do Corinthians com Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e também Matheus Bidu. No meio de campo, Maicon como primeiro volante, Fausto Vera e Matheus Araújo. Por que o Rony não, velho? Por que o Rony não, cara? Fausto Vera não tá jogando nada. Vamos lá, então, pra todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Pedro Ramiro, pro Sidney Fraioli. Grande Sidney Fraioli. No ataque, Adson, Guilherme Biro e Yuri Alberto, que busca o seu 10º gol nessa temporada. Craque. Vamos lá, então me fala aí em relação ao Corinthians. Joga pelo empate, certo? Joga pelo empate e se avançar de fase vai pegar ou Goiás ou Estudiantes de La Plata. A bem da verdade é que o Estudiantes já passou o trator em cima do Goiás. 3-0, né? 3-0, portanto, muito provavelmente vai pegar o Estudiantes na próxima fase da Copa Sul-Americana. Craque. Tá certo, então, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, dos donos da bola, pra gente arrebentar a boca do balão. Qual é a primeira parada que a gente vai fazer? O que tem? Não, continuar falando do Corinthians. Então vamos lá. Então. Vamos falar do Corinthians, então. O Corinthians não era no começo pensando principalmente naquilo que está acontecendo no brasileiro e todos os problemas que ocorreu, né, em relação à saída de Vitor Pereira, Cuca, de tudo, e que o Luxemburgo foi a última opção, porque a primeira foi o Mano, a segunda é o Roger Machado, aí não tinha outro, aí apostou no Duílio, o Duílio apostou no Luxemburgo. 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Acho que 18 gols marcados e 8 tomados. Só que até então, há um mês atrás, se perguntasse para qualquer um de nós aqui na bancada, é melhor o time misto, né? Hoje eu já penso diferente, como comentarista. O que eu penso? Pô, se vai me dar... Só hoje são 3 milhões passar. Quase $1 milhão. 700 mil dólares, eu acho, que dá. Aí você tem vaga para 2024 na Libertadores. Ganhando a Sul-Americana, você pode ir pro Mundial talvez em 2025 em Miami. E mais, se você ganha a Sul-Americana, você é campeão. Para mim, a Sul-Americana é abaixo da Copa do Brasil, é abaixo da Libertadores, é abaixo do Brasileirão. Mas o Corinthians não vai ganhar o Brasileiro. E também não vai cair. Antes de tudo que estava acontecendo na crise, estava perigando. Mas está com 20 pontos, Neto. O último é o Santos com 18. Mas o Corinthians faz mais 25 pontos no segundo turno. E não cai. Então, no meu entendimento, não sei do Gustavo, não sei do Pedro, não sei do Paulo do Vale e o seu que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes, aqui nos donos da bola. É o seguinte, pra mim, tirando o Renato Augusto, que não deveria jogar e não vai jogar, o resto tem que ser o titular. Tem que ser o titular, cara. Porque eu já tenho a vantagem do empate. Se eu classifico, eu me fortaleço, eu vou contra Estudiantes, eu posso ir pra final, porque tem 3 clubes pra mim que são os favoritos. Antes era só um, que era colocado por nós aqui, pelo Esporte Debate, pelos comentaristas todos. Pretzel, que era o São Paulo. Sempre foi o candidato. Aí hoje, você tem 3 ou 4, pra mim. Botafogo, São Paulo, Corinthians e Estudiantes. E o Corinthians entrou na briga para ganhar o título. Até então, era só para disputar.
pra passar da primeira fase, ganhar uma graninha. Hoje não, ele entrou pra disputar o título. Aí você ganha o jogo, vira o jogo pra 2-1. E aí eu não coloco o time titular nesse jogo importante de hoje? Pra mim, porque o que eu posso fazer? Quanto o Curitiba, jogando em casa, 40 mil pessoas, no domingo, 4 horas da tarde, eu volto o Renato, volto com o Matias, eles jogam um tempo, os dois, volto com um time titular, e aí, meu irmão, eu faço o jogo e espero pra quarta. É pra quarta, dia 16 é quarta-feira, né, o São Paulo? 16, e espero pra dia 16. E esse é o planejamento. E vou terminar. Porque São Paulo e Corinthians estão assim, em duas competições que um vai sair, que é a Copa do Brasil. Um sai. Sim. Até agora, quem tá com vantagem é o Corinthians, que ganhou o jogo de 2-1. Joga pelo empate ou por uma derrota de 1-0 que vai pros pênaltis e ganha. Com o Cássio, que é o maior ídolo do Corinthians. O São Paulo, se sair da Sul-Americana e sair da Copa do Brasil, com os dois jogadores que foram contratados, é crise. O Corinthians, que acabou a crise nos últimos 30 dias, por tudo que está acontecendo, pelas vitórias, se perder também Sul-Americana e Copa do Brasil pro São Paulo, entra em crise também no Brasileiro. Olha que loucura. O que você acha, Gustavo? Eu acho que o Corinthians, nesse momento, na Copa Sul-Americana, tem a oportunidade de buscar via Sul-Americana a possibilidade de disputar a Copa Libertadores da América de 2024 e de conquistar um título internacional ainda esse ano, né? Vejo que o Corinthians hoje não é mais um clube que vai correr riscos no Campeonato Brasileiro, apesar de ainda estar próximo, né, da zona de rebaixamento, só está a 2 pontos da zona, né, o 14º com 20 pontos, o Santos é o primeiro dentro da zona do rebaixamento com 18, mas acho que o time do Corinthians está num viés de melhora, né, um time que se encontrou dentro de campo, o Luxemburgo conseguiu melhorar os seus jogadores, então acredito que dentro do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai fazer ali uma campanha de meio de tabela. E nas Copas pode ser alternativa para o Corinthians chegar novamente à disputa da Libertadores, né? Se não vencer a Copa do Brasil, você tenta vencer a Sul-Americana. O próximo presidente, o próximo treinador, porque o Luxemburgo vai até dezembro. Isso. Não sei se vai ser o treinador dos dois candidatos, Augusto Melo e do André Luiz, que estão brigando aí pra ser o presidente. Não sei se vai ser o Luxemburgo. O Augusto defendeu o Luxemburgo até numa entrevista, né? Que legal! Qual entrevista onde foi? Eu não me recordo qual podcast, mas... aliás, acho que foi até no do Celso Cardoso. Que legal! Entre linhas. Isso. Com o Paulo Sérgio, com o Celso e com o Flávio Prado. Isso. Entre linhas. E ele disse que pretende manter o trabalho do Luxemburgo. Que legal! Que bom! E aí você já pensa na Libertadores. E a Sul-Americana, pra mim... Olha só que loucura que eu vou falar. Não é loucura, não. Acho que a única chance do Corinthians ser campeão esse ano é a Sul-Americana. Com todo respeito ao São Paulo, ao Flamengo ou ao Grêmio, que vai ser o Flamengo. Eu acho que o Corinthians não tem chance de ganhar a Copa do Brasil. A Sul-Americana, sim. Não sei se vocês pensam assim. Eu acho que é o torneio que o Corinthians pode disputar de igual para igual, né? Até porque quando a gente olha o principal adversário que o Corinthians pode ter pela frente na na Copa do Brasil, melhor dizendo, esse principal adversário é o Flamengo. E hoje o Flamengo é mais time, é um time mais competitivo, com melhores jogadores. E na última temporada foi difícil pro Flamengo, mas o Flamengo foi campeão. Então na Sul-Americana acho que tá mais nivelado o nível dessas equipes. Então tem uma coisa também do Flamengo, tem que passar do Olímpia, hein? Porque se não passar do Olímpia, vai virar crise, hein? Ah, mas acho que é tranquilo. Não sei, hein? Comebol. Se o São Paulo ele não atrapalhar... Que ele só atrapalha. É o cara que mais atrapalha todos os clubes que ele dirigiu. Que, por sinal, ele é um péssimo treinador. Pra você, Paulo do Vale. Eu também acho que o Corinthians pode ganhar a Sul-Americana e tem também a questão, a gente não sabe como que o calendário brasileiro... como as equipes vão chegar para algumas competições, algumas decisões. Dependendo do que acontecer, um título de Sul-Americana pode ser ainda mais valorizado
se no caso nenhum brasileiro ganhar a Libertadores, o que pode acontecer, né? O River voltou a ter uma equipe muito forte, se reforçou muito bem, o Flamengo vive em crise, o Palmeiras, por conta da ausência de reforços, a gente não sabe se o time do Abel vai ter força de chegar a uma conquista novamente da Libertadores, então já pensou, o ano termina com só o Corinthians sendo campeão, porque o Botafogo, ninguém vai alcançar o Botafogo aparentemente no Campeonato Brasileiro. Até porque tava jogando muito. Exatamente, e o campeonato tá bem embolado, tirando o Botafogo, tá bem equilibrado. Então esse título da Sul-Americana, que num dado momento foi quase que desprezado, pode ser um baita título pra terminar 2023. E acho que o Corinthians, ele se torna favorito pra ganhar, um dos favoritos, ou pelo menos um dos candidatos, justamente por conta do duelo da semana passada contra o News Old Boys. Porque o Corinthians enfrentou o melhor time da primeira fase e ganhou. Então se o Corinthians passa do News Old Boys hoje, o Corinthians passa com força de uma equipe que eliminou talvez o principal time da primeira fase. Pedro Ramiro, qual é o pensamento do Corinthians e você que é setorista, o que você enxerga lá? Ô craque, até pensando em equipe titular, a gente tem falado muito sobre isso, existe sim uma possibilidade, o Luxemburgo nunca negou isso, de caso o Corinthians vá avançando de fase na da Copa Sul-Americana, ter a possibilidade de atuar com a equipe titular. E até pensando nos adversários do outro lado da chave, caso o Corinthians avance a uma final. Mais complicado é o São Paulo. Até a LDU de Quito, que eu tava puxando aqui como um possível adversário do Corinthians numa possível final, a gente tá falando de possibilidades. A LDU de Quito tem hoje o Paulo Guerreiro como titular, tem Johan Júlio, que era jogador do Santos até há pouco, então é um time que enfrenta muita dificuldade. Pensando na Copa do Brasil... Em dificuldades, hein? Meu Deus do céu, legal demais. Tá muito bom, dificuldade. Então nenhum dos adversários a nível de Flamengo. Talvez o Botafogo, mas a prioridade do Botafogo nesse momento não é a Copa Sul-Americana. Ô craque, até pensando um pouco mais nesse Corinthians, os desfalques para a partida de hoje: Matias Rojas, Gabriel Moscardo, Lucas Veríssimo e Renato Augusto. Esses atletas devem estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para a partida contra o São Paulo. Domingo já há uma possibilidade do próprio Lucas Veríssimo iniciar alguns minutos de partida, mas nada concretizado. Sobre o Luxemburgo, até craque... Mas se ele não entrar no jogo contra o Curitiba, eu vou colocar ele no jogo contra o São Paulo? Pois é. Desculpa, né, meu? Aí é uma fogueira pro zagueiro, né? Você acha que o cara não vai jogar contra... Desculpa, é minimamente burrice não colocar o Lucas Veríssimo pra jogar contra o Curitiba. Até pra ele pegar jogo, torcida, campo, saber estrear contra o Curitiba e fico preparado pro São Paulo. E é essa a grande possibilidade. Ainda sobre o Gabriel Moscardo, eu falei com uma pessoa ali dentro do Corinthians que há a possibilidade sim dele fazer alguns minutos dentro de campo contra o Coritiba, mas ele vai estar 100% pronto só para o duelo contra o São Paulo. Ele já tem feito algumas atividades, mas nada confirmado. O Luxemburgo, que nessa temporada, e inclusive você comentou sobre a disparidade, a diferença, né, de um mês para cá, como tudo mudou. Nessa temporada o Luxemburgo tem 26 jogos sob o comando do Corinthians. São 11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Isso até há pouco era o contrário, tinha mais derrotas do que vitórias. Há um mês, quando o Corinthians foi pegar o América Mineiro nas quartas de final, se falava da possibilidade dele cair. E eu até perguntei pra ele: professor, você não ficou com medo de perder o cargo? Ele falou: nunca tive medo. A possibilidade existia, como sempre existiu, mas nunca tive medo de sair do time do Corinthians, craque. Vamos lá então, hein, Diabo Break? Não, chama aí o que você tem pra chamar. Vamos chamar então. Você não tinha uma matéria? Isso, na verdade, é um periodista, um jornalista. Mas o que ele... É ao vivo ou é gravado? Não, ele gravou pra gente. Então coloca aí. Falando o Alejo Grau, periodista lá da Rádio Rosário. Vamos falar jornalista, tá? A gente tá no Brasil. Obrigado pelo toque. Vamos lá. Professor de espanhol. Vamos ouvir então, Alejo. Tá. Não, de português, né? Saludo a los colegas de Brasil, hay que hablar del equipo de Um abraço aos amigos do Brasil, vamos falar da equipe do News, comandada pelo técnico Gabriel Reis, que seguramente terá algumas mudanças para a noite de hoje. É preciso ver se continuará com uma linha de 5 ou de 4, já que precisa buscar resultados se quiser passar de fase. O time terminou a primeira fase do Campeonato Argentino em 14º lugar.
Com 35 pontos, foram 8 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Uma equipe que começou a competição forte, mas depois caiu de intensidade. O que custou muito caro nos últimos jogos em casa. Nos últimos jogos no estádio Marcelo Bielsa foram 5 empates. Por isso é preciso ver quem serão os 11 jogadores de hoje. Uma provável escalação deve ter Lucas Royos, Armando Mendes, Gustavo Velasquez, Ivan Glavinovic, Guilherme Ortiz e Angelo Martino. No meio de campo, Marco Portillo, Juan Esforza e Ivan Gomes. E no ataque seria Brian Aguirre, Jorge Recalde e Christian Ferreira. Esses seriam os 11 jogadores para enfrentar o Timão, o Corinthians, às 9h30 da noite. Aí, a palavra do Juan, periodista, jornalista lá da Argentina, falando sobre essa situação. Craque. Vamos lá então. A gente vai pro break agora? Vamos pro break. Bora. Ei, você que gosta